Olá, eu sou Alander Figueiredo, mais uma vez trago para vocês aqui o Esquadrão, um projeto que tem como objetivo trazer semanalmente pessoas que contribuem com o nosso Estado, com projetos que criaram, idealizaram ou executaram, seja na infraestrutura, seja na área de educação, saúde, bem-estar, enfim. A lógica é trazer pessoas que contribuem, que pensam e ajudam a desenvolver o estado em que a gente vive. E hoje eu estou aqui no estande do Raízes, um empreendimento no centro da Zona Sul, no coração da Zona Sul, um empreendimento com 2 e 3 quartos, maravilhoso, que vocês, assim que puderem, convido para conhecerem, que vão ter uma surpresa muito gratificante. Ele está nos recebendo aqui no estande, que é um estande maravilhoso. Hoje eu estou aqui com a professora Socorro Paiva, do Moderno, Centro de Ensino, Educação e Cultura, e com a professora Érica Bezerra, do IFAP. E hoje nós vamos falar, o tema vai ser educação, mas a gente vai falar sobre desenvolvimento tecnológico na educação, no nosso estado, no nosso ambiente, na nossa sociedade, principalmente aqui na nossa cidade de Macapá, que é onde essas duas meninas, essas duas atuam com uma desenvoltura que vocês vão ver ao longo do nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Essas duas mulheres têm feito grande trabalho para o desenvolvimento social da nossa cidade. Então, eu pediria aqui para a professora Érica dar uma palavrinha aí, se apresentar, falar um pouquinho dela para a gente, dizer o que faz, como é que chegou até aqui, um pouquinho da sua experiência, socializa para a gente quem é Érica Bezerra. Bom, primeiro quero agradecer o convite, muito obrigada por estar aqui, compartilhar esse momento com vocês, parabenizar o projeto do Esquadrão por conseguir ampliar e dar essa divulgação necessária e colocar a educação em pauta. Meu nome é Érica Bezerra, eu sou professora de informática do Instituto Federal do Amapá. Eu atuo dentro do ecossistema de inovação aqui do estado, eu faço parte da nossa comunidade Tucuju Valley. Eu sou diretora de inovação da Associação de Tecnologia do Amapá, da Amapatec. Sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada por educação, por inovação, por startups, por empreendedorismo. E nosso propósito é impulsionar o desenvolvimento social através do desenvolvimento econômico, e isso passa de forma direta pela educação. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu complementaria um pouquinho, acho que tudo acaba passando pela educação. Seja qualquer segmento que a gente vai ter sempre um pouquinho da educação ali, né, entramelado ali pelo meio. Professora Socorro, me conte um pouquinho, se apresente para a gente, me conte um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência. Diga quem é a senhora. Boa tarde, Alander. Obrigada pelo convite. Ratifico aqui as palavras da professora Érica. Boa tarde, professora Érica. Prazer em estar com a senhora aqui para a gente dividir esse tempo, dividir esse bate-papo. Dizer para vocês o que o Alander já afirmou, né? Sou a professora Socorro Paiva, sou mantenedora do Grupo Moderno de Ensino, Colégio Moderno e Faculdade ESAP. Na realidade, é bem o caminho que nós procuramos ver e trilhar. Educação é a base de tudo. Educação estimula, desenvolve a economia, trabalha a igualdade, a equidade, enfim, dá sustentação ao desenvolvimento econômico, político e social do Estado, do ambiente onde a gente vive, da comunidade. É através da educação que a gente melhora os quadros que nós temos de pobreza, de dificuldades, enfim. Estamos nesse trabalho há 37 anos, o Moderno existe há 37 anos, estamos aí trabalhando e através dele conseguimos cada vez mais crescer economicamente, politicamente, socialmente e dividir isso com outros que trabalham conosco. Sou também técnica em assuntos educacionais, lotada no Conselho Estadual de Educação. Sou representante das escolas particulares como conselheira titular.
Sou representante também do SINEP-AP, o Sindicato das Escolas Particulares, e agora, professora, a gente teve uma grande vitória, vocês, né? Porque com a existência do sindicato patronal, agora a gente já tem um sindicato laboral dos professores da escola particular, das escolas particulares se organizando. Então, essa discussão ela se torna bem mais de igual para igual, e para a gente ter as nossas lutas do ponto de vista que sejam colaborativas e que seja bom para nós todos, né? É isso, Amanda. Obrigada por me convidar, por a gente estar aqui presente, aqui, esse público e esse privado, mas eu também sou público e privado, e tenho assim, um encantamento muito grande por tudo isso. A gente certamente vai desdobrar um papo bem legal. É bom ouvi-las falar, e aí, quando eu falei agora há pouco que, e até estendi um pouco a fala da professora Érica, quando eu disse que acreditava que tudo acaba passando por educação, eu sou do segmento imobiliário, né? Então, e no segmento imobiliário, você trabalha com gente. Mesmo na construção civil, mesmo no segmento que você comercializa, eles são educados, precisam ser educados, precisam de treinamento, precisam passar ali por alguns aprendizados técnicos, tecnológicos, dentro da escola. Então, não tem jeito. A gente acaba que pulveriza e a educação vai estar ali entramelado em todos esses segmentos de negócios, da vida, não é? Mas, para nivelar um pouquinho, professor, eu gostaria de que a senhora falasse um pouquinho sobre, e a senhora está muito envolvida com essa parte da startup, como bem a senhora falou, mas como como seria assim, o empreendedorismo, criação de ecossistemas, como isso se transferiria, como é que a gente poderia colocar isso na escola, na educação? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vou começar respondendo essa tua pergunta, ressaltando que hoje a gente comemora o Dia da Criatividade. Olha aí. E por que eu me reporto a isso? Porque um trabalho significativo que é feito dentro da sala de aula é o focado para a aprendizagem criativa. E quando a gente coloca em pauta a aprendizagem criativa, a gente tem que ter a concepção de alguns pontos fundamentais. Um ponto é de que esse termo, aprendizagem criativa, é relativamente novo. Só que a base epistemológica que dá suporte a essa abordagem pedagógica não é de agora, não é recente. Ela remonta o trabalho de grandes educadores, e daí eu posso citar Paulo Freire, Montessori, Simon Paper, Jean Piaget. Então, o que a gente tem hoje? Um resgate de teorias pedagógicas com uma abordagem com foco na formação por competências. Porque quando a gente faz uma análise do processo educacional, a gente tem um quadro muito focado para o ensino de conteúdo. Com a nova BNCC, se abriu uma janela de oportunidades. Os eixos da BNCC se remetem à tecnologia, língua portuguesa e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. E onde especificamente que a tecnologia entra nisso tudo? No sentido de expandir o conhecimento e concretizar a formação por competências. Aí é que a gente começa a entrar na vertical associada à inovação, a empreendedorismo inovador dentro da educação. E onde que a gente faz esse link com o professor, com os profissionais da educação, que a educação a gente às vezes bota um foco fundamental no professor, que é importante, mas a educação é feita por um grupo multidisciplinar de profissionais da educação. E onde que isso chega no aluno, que é o ponto principal. E daí a gente tem vários caminhos. Quando a gente coloca a aprendizagem criativa, um outro ponto fundamental de análise é enxergar como é que a tecnologia entra na sala de aula
a favor de uma aprendizagem criativa, a favor de uma aprendizagem significativa. E como que a gente consegue efetivar a formação do nosso aluno para o que o mercado precisa, para as competências empreendedoras necessárias. E a gente vive numa sociedade muito complexa e que muda de maneira muito rápida. Muitas das profissões de hoje não vão existir amanhã. Muitas das profissões de amanhã ainda não surgiram. Sim. E daí aumenta a nossa responsabilidade. E isso vai numa velocidade absurda, né? Exatamente. Num processo célere, o processo já é rápido e também nós temos muita pressa, o que aumenta nossa responsabilidade. Nós, enquanto formadores de pessoas, formadores de opiniões, os professores, as instituições, os gestores. Professora Socorro, pegando um pouquinho do gancho da professora Érica, a senhora está há 37 anos formando pessoas, ajudando a formar pessoas. O momento que a gente vive hoje, o momento que a gente vivia 30 anos antes, é completamente diferente. E a velocidade, como eu falei agora há pouco, também é absurda nas mudanças de tecnologia. E aí, não sei, aí já é uma pergunta, como muda a parte educacional? Hoje ela acompanha essa velocidade? As pessoas que estão saindo hoje ou que estão estudando, ela já está preparada, a escola já está se preparando para isso? A escola deve se preparar para isso, porque, como bem coloca a professora Érica, a gente tem aí uma BNCC, uma nova BNCC, onde ela não esqueceu a formação geral. Ela, na verdade, ela só traz aí as inovações para que a gente tenha o aluno protagonista, para que a gente tenha esse aluno empreendedor, para que, além da ciência, da tecnologia, da arte, eu também possa ver como se pode trabalhar esse crescimento, esse desenvolvimento econômico, político e social. E a educação, ela é fundamental para isso. Hoje nós temos na escola, e aí muito bem colocado, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, todas as teorias que a gente tem, que não são novas, na verdade, né? Elas se inovam com o tempo e com a realidade, com o contexto que a gente vive. Partindo desse pressuposto, a gente tem as inovações desse aluno protagonista, esse aluno que faz seu projeto de vida, esse aluno que empreende, esse aluno que desenvolve e esse aluno que é sujeito da aprendizagem. Trazendo isso para o tempo presente, ele tem que desenvolver cada vez mais, trabalhar mais as tecnologias, e a gente passou agora por um período de pandemia, a gente viu a necessidade das tecnologias, a gente viu a necessidade da inovação, da transformação, e nesse período, exatamente pela intervenção, né, não a interferência, não consideramos interferência, mas a intervenção das tecnologias, nós tivemos até um aumento muito grande de matrículas na nossa escola, no moderno, pelo uso exatamente das tecnologias. Como a gente trabalhava, como a gente chegava até o aluno a partir disso. E isso nós teríamos que trabalhar mesmo muito a criatividade, a iniciativa e o aproveitamento dessas informações, dessas transformações, dessas modificações. Professora, eu passei pelos decretos, pela minha idade, eu tenho 37 anos, passei pelos decretos, passei pela 4.024, pela 5.692, pela 7.044, passamos pela 93, 94 e chegamos a 13.415, que é a reformulação do ensino médio, com essas novidades, com essas informações. Novidade não, informações que a senhora traz. Então, esse é o nosso mundo, essa é a nossa vida, né? A nossa pesquisa, como a gente faz para que esse aluno, na verdade, ele esteja presente junto conosco. Hoje, o protagonismo, o aluno, ele sempre foi o sujeito da aprendizagem. É que nós ficamos lidando com as dificuldades de aprendizagem, pensando que a ensinagem por si só vai resolver. E quem tem que resolver isso é quem constrói o conhecimento e quem se constitui, eticamente, moralmente, socialmente e, naturalmente, também economicamente, para que a gente possa ter uma condição de vida melhor. A economia,
mercado, que hoje se discute tanto, nós estamos num momento de discussão. Antes de vir para cá, eu estava assistindo ali a televisão, o CNN, né? E as discussões hoje são intensas, até por conta do que surge aí, como problemas nacionais, enfim. Então, é preciso ser mesmo criativo, é preciso ser inovador, é preciso ser protagonista e é preciso ser esse elemento empreendedor. É o que o Alan está fazendo aqui agora, né? Está dizendo, eu tenho empreendimento e nesse empreendimento eu preciso de todos os segmentos. De repente, é alguém que concluiu o seu estudo, mas diz assim, bom, eu não quero seguir uma carreira, eu não quero ser professor, mas eu quero ser empreendedor de outra forma. Isso. Mas se você olhar, a escola contribuiu para isso. Por isso que ele tem essa iniciativa, essa criatividade, embora ele vá atuar num ramo. Aquela formação que ele teve lá atrás na escola, ele buscou lá de alguma forma. E esse entendimento que a gente tem hoje, que a escola não pode trabalhar o processo de ensino-aprendizagem através só da ensinagem, mas sim da construção do conhecimento e da constituição do ser humano. Mãe não constrói conhecimento do lugar do seu filho, né? Não se constitui no lugar dele, mas mãe tem uma responsabilidade muito grande para que filho construa conhecimento e se constitua. E nós também, como professores. É isso mesmo. Legal. Eu queria voltar um pouquinho com a senhora, professora. Eu acho assim, queria falar um pouquinho mais sobre essa construção de cultura e ecossistema do empreendedorismo, puxando um pouco do gancho da tecnologia, que a gente vive tanto hoje, e é tão falada hoje, em todos os meios. E aqui, por exemplo, a gente está usando desses meios tecnológicos para levar um assunto, para levar um tema para uma audiência, né? Então, construir esse ecossistema, construir essa cultura, mudar um pouquinho e trazer esse aluno com essa veia empreendedora, isso está sendo feito também dentro da escola? A resposta é sim, mas esse sim vem com mais, vem com porém. Não com a força, com a intensidade, com a amplitude necessária. Mas então esses ecossistemas se apoiam na escola e buscam outras maneiras de se desenvolverem? E aí o que seriam? Institutos, ONGs ou mesmo associação de algumas pessoas ou de algumas competências? Nós temos o que a gente chama de ecossistema. Nesse ecossistema estão do lado de dentro comunidades, a exemplo da Tucuju Vale, que é a comunidade que nós fazemos parte. Estão as instituições de educação, o braço do governo, os institutos de pesquisa, as pessoas, as startups, as empresas tradicionais. É um ecossistema. Então, todas elas vão ali para essa... a senhora falou agora há pouco aí, não é cidade, o que a senhora falou agora? Ecossistema. Não, mas antes do ecossistema. Comunidade. Uma comunidade. Sim. Isso. Eles todos viram uma comunidade, né? Isso. Todos esses atores vão ali para uma mesa, enfim, viram uma comunidade e discutem assuntos em torno a construir essa cultura. Isso. Exatamente. Essa é uma palavra importante. Cultura. E mais ainda, uma mudança de cultura. Porque se a gente quer um resultado diferente, é aquela máxima, né? Que a gente sabe, mas que a gente tem que atuar nisso. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. Fazer coisas diferentes. Eu não vou colher as mesmas coisas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre inovação e sobre startups e depois colocar o que isso tem a ver com educação e empreendedorismo que está dentro do contexto de ensino e aprendizagem. O empreendedorismo está dentro da sala de aula. O que nós temos hoje? Qual é a missão da Tucuju Vale, que é a nossa comunidade que está dentro desse ecossistema maior, formado pelos atores que eu já mencionei, mas vou repetir aqui alguns. A comunidade está aqui, eu tenho que ter o governo em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal, as instituições de pesquisa, as instituições de ensino, as startups, as empresas, todo mundo aqui. Nós somos um ponto aqui dentro. Qual é o nosso propósito
E propósito é uma palavrinha forte. Sim. E que está sempre dentro da nossa e muito vida. em voga hoje, né? Muito se fala sobre propósito pessoal, né? Propósito dos seus negócios, enfim, da comunidade. Exatamente. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? É desenvolver startups milionárias. Às vezes alguém que está do lado de fora escuta isso e fala assim, a Érica não sabe nem do que está falando. Uhum. Por quê? Porque essa pessoa está do lado de fora. Tá do lado de fora. E às vezes não conseguiu ainda enxergar o movimento de inovação que existe e é forte. Sim. Às vezes, nem quem está do lado de dentro enxerga e acredita. Abstrair tanto, né? Exatamente. O que a gente tem hoje no Amapá com relação a startups? Nós temos 43 startups, aproximadamente 10 em fase de tração. A gente coloca esse termo em fase de tração, são startups que já faturam 1 milhão ou mais. Certo. E às vezes estão antes em fase de operação. Estão monetizando, mas ainda não estão em escala. Sim. E daí a gente tem todo um conjunto de atores também que funcionam para auxiliar isso. E o Sebrae é um grande indutor. E se a gente fala de Sebrae, a gente também está falando de empreendedorismo. E daí a gente tem esse corpo aqui, que avança, segue e é crescente. As startups, ano passado, trouxeram para o Amapá de faturamento 30 milhões. A expectativa para esse ano, isso dá um salto para 100 milhões. Por tudo que está ocorrendo, por tudo que está ocorrendo, pela quantidade de startups que entraram e pelo volume de operação de cada uma. A maior startup que a gente tem hoje aqui no Amapá trabalha com gestão escolar. E daí eu estou falando da Proesc, proesc.com, que agora recente recebeu um investimento externo da ordem de 8 milhões. E isso volta para a operação. E é capaz de ser o sistema que a professora usa na escola dela. Qual o sistema que a senhora usa na sua escola? Usa o sistema positivo de ensino. Não, mas eu digo de tecnologia. A senhora usa um sistema que controla lá. É porque ela está falando do Proesc de gestão. A senhora deve... Proesc. Ele provavelmente deve atuar em várias escolas locais. Locais, em âmbito nacional, e eles já estão em 8 países. Legal. O que isso tem a ver com a educação? O aluno que eu formo lá no Instituto Federal, eu vou dar assim, só um exemplo, claro, vale para qualquer instituição, ele precisa estar apto para ser absorvido por uma empresa desta. Então, ele tem que ter a formação de competências dentro da sala de aula. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que lançar luz para as competências empreendedoras e não para um empreendedorismo estático, e sim para algo dinâmico, que seja absorvido no mercado profissional. Eu preciso, se eu estou dentro da área de cursos, eu sou professora, minha formação é ciência da computação. Eu trabalho diretamente tanto com curso técnico quanto superior e pós. Certo. Eu preciso formar meu aluno para que ele seja absorvido por uma startup. Só que daí a gente tem que dar passos mais básicos. Eu posso compartilhar aqui uma história rapidinho? Claro. Eu entrei no Instituto Federal no início da constituição do IFAP, lá em 2010. Ok. Quando eu entrei no Instituto, eu já vim com uma ideia fixa de implantar 2 projetos. Implantar robótica, a gente estava ainda em 2010, dentro do ensino. E o xadrez também, porque eu sou enxadrista, eu sou apaixonada por xadrez, eu sou árbitra de xadrez. E o xadrez também com uma vertente de contribuir na formação, na educação dos alunos. E assim eu fiz. O projeto de robótica do IFAP foi implantado em 2010 por mim. Hoje ele já é um programa robusto com muito mais profissionais envolvidos que alcança uma quantidade muito maior de alunos em várias unidades. Certo? Só que quando eu comecei isso em 2010, eu escutei coisas do tipo, a gente estava recebendo naquele momento alunos que tinham acabado o fundamental e eles entram no instituto para fazer o ensino médio técnico. Nós estamos falando de 12 anos. 2010, né? Estamos falando de 12, 13 anos atrás, mais ou menos. Exatamente. E eu escutei coisas do tipo, Érica,
você não tem noção do que você está fazendo. Como é que você quer ensinar robótica para um aluno que está vindo do fundamental, que ainda não tem a matemática, de fato, concretizada, todas as competências da matemática, do português, do inglês, para tu colocar num programa de robótica. Entendi. E daí, naquele momento Cadê que eu os percebi... pré-requisitos desse aluno que não tinha? Mas aí qual é o ponto? É que exatamente através da robótica que ele vai aprender isso tudo e muito mais. E se desenvolver de uma outra forma. Ele vai se desenvolver por competências, não pelo conteúdo da matemática, o conteúdo do português, o conteúdo do inglês e dos outros componentes. Certo? E a robótica, ela propicia esse ambiente de conexão de conhecimento e de uma formação focada para a aprendizagem significativa. Eu estou concluindo meu mestrado em educação e minha pesquisa é em robótica. E hoje eu junto toda a minha prática desses 13 anos, porque eu nunca parei de atuar com robótica, para contribuir com a pesquisa. E eu coloco isso para botar em outro ponto, aqui ressaltar outro ponto. A gente fala de educação, mas a gente não pode esquecer que a educação ela está alicerciada no ensino, na pesquisa e na extensão. Sim. E a gente bota muito foco da pesquisa e da extensão para o ensino superior, mas esse é um erro, porque isso tem que estar na educação básica também, para que quando o nosso aluno conclua o ciclo básico, ele já tenha vencido alguns estágios e já entre no ensino superior, de fato superior, desculpa a redundância. Uhum. Isso é que vai dar um salto, que é o que a gente precisa. Então a gente tem que trabalhar a causa e o efeito, para formar profissionais com as competências empreendedoras que o mercado precisa e exige. E na verdade, para ir melhorando essa formação, não é? Mas eu quero crer que agora há pouco nós estávamos falando, e falando com a professora Socorro, e até fazendo, né, brincando um pouco, que ela já está aí há mais de 30 anos formando e ajudando a formar pessoas, e brincando ali, se a escola está acompanhando tudo isso, e a gente conversando agora há pouco, aí ela me dizia que hoje no moderno já tem a robótica, não é? Já tem a sala make, enfim. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando agora. São 13 anos atrás, o camarada dizia, você não sabe nem o que você está fazendo. E hoje, quer dizer, não hoje, eu acho que já está há um tempo lá, a escola já vem se preparando para isso, porque já deve entregar um aluno com um pouco mais de competência, ou com um pouco mais de conhecimento, porque já veio ali daquela formação básica, não é? E o Colégio Moderno também tem se destacado nessa mesma frente, né, nesse trabalho, porque é isso mesmo, uma coisa é você aprender a fazer fazendo, uma coisa é você trabalhar a compreensão, trabalhar o desenvolvimento daquela competência, né, e com isso fazer com que o menino, com que o aluno se interesse pelos conceitos que estão lá nos conteúdos, mas ele vai se interessar pelos conceitos porque ele já passou por uma concepção e, portanto, ele chega a um conceito. O conceito por si só, que não vem necessariamente das competências, as competências vêm do saber fazer, do buscar fazer, né? Das habilidades. Eu sei fazer, eu vou trabalhar as competências, vou reelaborar esse saber fazer. É muito interessante quando a gente pensa e age dessa forma, porque eu vou de cheio para o currículo. Quem é o currículo? É a matriz curricular? Não, o currículo é a pessoa, né? E eu tenho que atender a pessoa. A educação precisa disso, é necessário, é ferramenta dela. E os meninos hoje, eles vivem a tecnologia. Eu tenho basicamente a tecnologia muito ainda incipiente, mas uso as ferramentas básicas necessárias para a pesquisa, para o estudo, enfim. E os meninos sabem isso de cor e salteado. Quando eles estão num ambiente que é de laboratório, eles vibram, eles estão ali construindo, num laboratório de ciência, num laboratório de línguas que nós temos na escola, numa sala de leitura, na biblioteca. É uma diferença muito grande quando eles estão numa sala de aula, mesmo já desenvolvendo aí uma outra visão,
o ensino por competências, a aprendizagem por competências, que é o que a BNCC traz, né? E muito, claro, tem as críticas que a gente faz à organização, mas é claro que nós vamos conseguir chegar, nós só não vamos desfazer o que já está feito, impossível, né? Vamos reelaborar tudo que está aí, eu faço parte da FUNSED, do FUNSED, e a gente está aí nessa discussão da educação básica, da reformulação do ensino médio, e agora dessa discussão de como a gente reorganiza tudo isso. E a gente vê que os meninos assumem, sim, uma responsabilidade muito grande na aprendizagem, no comportamento, na vivência, na forma que eles convivem uns com os outros e trabalham essa construção do conhecimento. E aí, naturalmente, essa postura inovadora vem para o contexto que a gente vive, porque não cabe mais um modelo tradicional. O aluno não consegue mais, né, esse aluno que é pulsante, que é vibrante, que sabe muita coisa. A senhora sabe porque está estudando, e eles sabem, porque já nascem sabendo, porque eles têm uma habilidade muito grande nessa frente, né? Então, a escola ela tem que atender essa realidade para preparar para o mundo do trabalho, não necessariamente para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. Para o mundo. Eu acho que essa frase é interessante. Na verdade, prepara para o mundo, prepara para a vida, prepara para o mundo e não só para o mercado de trabalho. Aí eu queria licença de vocês duas agora, para contar um pouquinho, né, gente, que eu acho que também tem a ver com isso. Agora há pouco eu estava falando sobre que a educação faz parte e está em todos os negócios. A gente está eu tenho uma imobiliária e antes da pandemia a gente já era muito voltado para a tecnologia, para as redes sociais, como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou colocar o nosso universo imobiliário para a audiência, como é que eu vou, enfim, como que a gente vai usar essas tecnologias, as ferramentas que estavam disponíveis naquele momento para melhorar o nosso ambiente de trabalho e o nosso negócio. E aí que vem para a dificuldade da gente ter essa que é, inclusive, uma coisa que eles estão me pedindo aqui, que é a cultura do aprendizado, que é a cultura de resolver problema, que é a cultura de aprendizagem, de aprendizagem contínua, de estudar, porque não é porque ele saiu do nível superior, acabei de estudar, saiu do nível médio, eu vou para a faculdade e depois ele para de estudar. Não para, porque o mercado do trabalho, o mundo, o mercado de trabalho, a vida vai sempre pedir o mais dele. E ele não vai parar. Então a gente está no mercado lá e aí a gente começou a ter dificuldade. Preciso de alguém que mexa com câmera. Não está fácil. Preciso de alguém que mexa com a computação um pouco mais avançada. Você não encontra, não é simples. E aí vai. Evidente que hoje, 4, 5 anos depois, a coisa vai mudando. Porque vai chegando o ensino, vai melhorando um pouco, as comunidades vão chegando, os ecossistemas vão vindo, a escola vai contribuindo, né? E isso vai empurrando, lógico. E aí hoje a gente já vê na ponta, e aí falando já de mercado, quando a gente pega alguém lá, ele já está muito mais preparado do que o que estava 5 anos atrás. Ainda com uma defasagem, ainda com uma deficiência, mas está bem mais preparado. Mas o ponto central, e aí é o que eu quero chegar com vocês duas, na minha análise, aí dividir mesmo, é essa cultura de aprender continuadamente. Você sabe uma sem coisa, exatamente ser tecnologia, não é, professora? Vocês me entendem, né? Uhum. Sem necessariamente ser isso. Pode ser no mercado imobiliário sobre venda, por exemplo. Vender, mas ele não vai estar estático, senão ele vai ficar obsoleto em determinado momento. Tecnologia, como tecnologia, escola, como escola. Vocês concordam com essa linha? Vocês concordam com essa análise? Você sabe uma coisa que a gente gosta muito dentro das startups? Um termozinho que a gente chama de delivery continuous. Entregas contínuas. Essa entrega contínua é que faz com que o profissional se habilite a não ser estático e sim dinâmico, no sentido de buscar um aprendizado e resolver um problema pequeno, problema pequenininho, dele faz um contínuo delivery.
Essa formação, ela está na base do que a gente chama de métodos ágeis, uma metodologia diferenciada, que remonta até um pouco do autodidatismo. Mas aí pense só, tu me deu um exemplo aí concreto. Você, enquanto empreendedor, num ponto de dificuldade de captar profissionais que consigam atender as respostas ali de que determinada empresa precisa. Que a determinada empresa precisa. Exemplo, mas enfim, deve acontecer em vários Se esse profissional, enquanto ele ainda é aluno, ele está dentro da sala de aula e já vem com esse foco, com essa formação de entregas contínuas, que é um dos pontos de sucesso, inclusive, das startups, a gente tem um giro aí de qualidade de profissional, seja de qualquer área, certo? Se ele consegue resolver um pequeno problema e te entrega e faz uma entrega, ele não precisa mais, inclusive, ficar ali um período de horário de expediente, porque o mais importante é cumprir o horário ou fazer a entrega e o resultado para aquilo. Muito mais importante é entregar. Se ele tem 1 hora de tempo para entregar, mas ele entregou em 20 minutos, ótimo. Para que eu vou exigir esse restante do tempo dele? Ele me entregou a atividade. É muito mais importante a entrega do que ele ficar lá 1 hora ou 2 e não conseguir entregar. Ou ficar até o dia inteiro. Ou o dia inteiro e não entregar. E não conseguir entregar e cumprir apenas o horário. Eu acho que isso é uma deficiência também de alunado. Acho que a escola passa por esse processo, às vezes, no ensino-aprendizagem, ali com... E eu acho que isso é um desafio. Incutir isso na... A gente tem trabalhado muito e os alunos têm correspondido. Têm correspondido muito a essa necessidade e a essa questão que é bem própria dele, né? Que é a questão das habilidades e competências e do tempo que ele utiliza para se sentir prazeroso fazendo o que ele gosta de fazer. E tornar esse ensino prático, né, esse ensino que tem um referencial teórico, mas que vai para a prática, a professora acabou de colocar como depois que ele sai de um ambiente que a gente chama de mão na massa, mas não é só mão na massa, é bem mais do que isso, como ele sai mais preparado para as concepções, para a compreensão, para poder dar conta disso, e aí ele sai mais motivado. Ele saindo mais motivado, ele foca mais no estudo, ele pesquisa mais, ele faz sozinho, né? Porque a gente tem uma cultura de que só se aprende se ensinar, né? Claro, eu preciso de ensinamentos, mas eu também preciso de autonomia e liberdade para poder ir mais à frente. E ir construindo o seu conhecimento. E aí eles vão mostrando, sim, as competências deles, né? Dentro do que é o desejo dele, a gente sabe, né? A escola particular é muito preparada para isso, o serviço de psicologia, de psicopedagogia, acompanhando o aluno, querendo saber da sua vontade no futuro, da sua vontade profissional, que também envolve muito mais coisas. E, às vezes, quando chega lá na educação superior, ainda desiste, né? Então, assim, a educação básica, ela tá ganhando muito com a reformulação naquilo que a gente puder ver de melhor e fazer de melhor. Tem muitas coisas para se rever, a discussão é muito boa, e a gente preservar, ter a BNCC, preservar uma formação geral e abrir para esse leque que ela traz, trazendo o empreendedorismo, trazendo o aluno protagonista, aquele, de qualquer maneira, ele já fazer um projeto de vida, você já trabalhar com ele um projeto de vida, tudo isso é algo que não é uma tarefa fácil. Até porque, quando você pensa em projeto por projeto, a gente vê como na educação superior, a gente, enquanto professora e professor, sofre com os trabalhos de conclusão de curso, com os projetos, né? Então, o projeto ele tem que ser sentido, ele tem que ser vivido, ele tem que ser gestado, a gente tem que gostar, tem que ver o que vou fazer. E aí, depois, na prática também, quando você lida com esses profissionais que, às vezes, não ajuda a resolver situações, problemas, a gente ainda tem aquela famosa formação continuada, né, capacitação, mas não só no sentido, só no sentido prático, não, no sentido do sujeito se perceber, né, o que ele quer,
quais são os sonhos dele, qual é a vontade dele e o que ele entende dessa empresa, inclusive dessa empresa para o lugar que a gente vive, o que é que ela faz crescer, o que ela é boa para o ambiente social que a gente vive, né? E aí tudo se resume mesmo em crescimento e desenvolvimento econômico, político e social. A gente tem problema social porque a gente tem problema econômico. E a gente tem problema econômico porque a gente tem problema político, né? Eu queria pontuar algumas questões. Quando a gente fala de educação, é desafio para todo lado. Para todo mundo, é isso mesmo. Mas a professora colocou uma palavrinha... E eu acho que é desafio para todo lado e em vários momentos, né? Em vários momentos. Desde a criança, adolescente, adulto... Educação de jovens e adultos, superior, tudo. Não, eu não digo só aí também não, é esse exemplo que eu acabei de dar, você vem para a empresa, é a educação na empresa, é o ambiente de trabalho, é verdade, é isso mesmo. Né? É desafio para todo lado. Mas aí, professora, vou resgatar uma palavrinha que a professora colocou agora. Motivação. O aluno está motivado dentro de um espaço de aprendizagem com tecnologia. E motivação é uma das palavras que a gente tem aí também como chave. Porque qualquer pessoa motivada faz tudo melhor, mais rápido, com mais resultado. Agora, o desafio é como é que a gente coloca isso mesmo para dentro da sala de aula de maneira com a capilaridade adequada. E daí passa por um desafio grande que é a formação dos profissionais da educação. Sim, também a gente está numa transição, na minha análise. E é um movimento que é vertical. Sim. Porque o aluno não deixa mais o professor fazer uma aula tradicional, não deixa no sentido dos seus questionamentos, da sua motivação. Né? Às vezes a gestão também está, né? Então é vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, para todo lado. Né? E aí a gente está nesse momento de transição. Né? Porque se a gente pega e coloca espaço maker nas escolas públicas, e hoje a prefeitura já colocou, nós temos 17 espaço makers no município, em escolas públicas, todos os profissionais estão habilitados para fazer o uso e gerar o resultado adequado, eu me arrisco a dizer que não. Entendi. Então, estamos num processo. Ainda está no... Sim, entendi. No meio eu falo pelo meu próprio Instituto Federal. Eu tenho ciência que não são todos os profissionais que hoje têm domínio dos laboratórios de robótica, por exemplo, que já são muito bem equipados. Mas esse é um ponto. É um ponto, sim. Que passa por capacitação dos professores. Mas um outro ponto que eu queria colocar aqui, conectando isso tudo, ainda voltando, resgatando o empreendedorismo dentro da sala de aula, professora, eu vou lhe dizer, vou compartilhar um sonho. Eu sou muito sonhadora. Só que na inovação, a gente costuma dividir as pessoas em dois grandes grupos, os sonhadores e os fazedores. A gente tem que ser as duas coisas, né? Um termozinho para a gente colocar que é para fazer, para executar. Porque se ficar só no sonho também não vai para canto nenhum. Não dá resultado nenhum. Então tem que vir e arregaçar a manga, como a professora falou agora, é mão na massa, né? Executar. Mas para mim um dos grandes pontos é para a gente colocar o empreendedorismo com resultado, para que quando o aluno esteja dentro do mundo do trabalho, ele tenha essas competências vencidas, é a gente mudar a execução. Empreendedorismo é transversal na educação. Sim. Aí hoje, o que a gente tem? Um planejamento pedagógico que costuma ser final do ano, início do ano, feito internamente, do lado de dentro, sozinho, isolado, numa caixinha. Essa é a regra das escolas. Aí a gente tem o Sebrae bem aqui, que é referência em empreendedorismo. A gente tem a comunidade de inovação, que trabalha com empreendedorismo inovador. E como ninguém está convidando a gente para ir conversar, a gente mesmo se convida. Entendi. Eu tenho batido na porta de muitas instituições, falei assim, olha, a gente veio aqui que a gente quer ajudar a trabalhar o empreendedorismo aqui. No planejamento, aí chega o professor que está na pasta de empreendedorismo, fala assim, não, eu não tenho como ensinar MVP, eu não quero ensinar pitch para um aluno, porque eu não sei ainda como é que eu vou ensinar. Eu ainda não consegui absorver isso ainda, como é que eu vou passar isso para frente? Isso é para ano que vem. E ano que vem para a gente que tem pressa há muito tempo. Sim.
E a gente fala, não, isso é para agora. Vamos para cá, vamos para o lado de dentro. Vamos fazer junto. Porque hoje a comunidade de inovação já faz muita coisa mesmo. A gente já tem 43 startups que somadas já contribuem. Isso é um número bem legal, porque assim, talvez seja um dado e um número que a maioria da nossa audiência aí não sabe. Acompanhe a rede social da Tucujum Valley. Eu mesmo não sabia que eram tantos, sabia que tinham várias já, mas não sabia que, por exemplo, eram mais de 40. Eu não sei se a professora também sabia isso, então, tipo, às vezes é um dado que a pessoa sabe mesmo. Isso é legal. E o que isso está gerando de desenvolvimento econômico e impacto no desenvolvimento social. Que era, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer para a senhora agora há pouco. O desenvolvimento tecnológico na educação, o que impacta no movimento social, no desenvolvimento social? Como ele impacta? A senhora está respondendo até, de certa forma. Quando a gente vem para uma startup, quando a startup começa a andar, essas pessoas, enfim, parte delas talvez vem da onde? Talvez da periferia, vem de vários lugares, vários segmentos. E isso deve ter algum reflexo social, certeza. Isso de fato, mas ainda fazendo uma referência de ecossistema, a comunidade está fazendo muita coisa e gerando resultado, e nós não vamos parar, a gente segue. Só que quando a gente faz junto, a gente faz mais. Claro. A gente faz mais. E hoje, a gente tem uma felicidade, uma alegria, uma credibilidade no trabalho de muitas instituições pedindo, e falou assim, olha, a gente quer vocês aqui perto da gente. E daí eu deixo nesse momento as portas abertas para todos, para todas as escolas, instituições de educação, empresas tradicionais que querem inserir uma gestão de inovação dentro do seu negócio, mas ainda não sabem bem como é que faz isso. Eu faço um convite para a gestão pública, porque a gente também quer a inovação dentro da gestão pública, com uma agilidade de entrega de resultados. Sim. Isso é um anseio para muitos segmentos da sociedade. E daí também eu não posso falar isso sem informar que nós já temos grandes parcerias dentro da gestão pública, dentro do governo do estado, a CETEC, através do secretário Edivan. Isso eu vou mencionar porque para mim foi um fato assim, inédito, positivo. No dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil do ano, nós tivemos uma reunião de inovação dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Inovação, a convite do secretário. Legal. Né? Então, a Prefeitura de Macapá, a Prefeitura de Santana, de modo similar. E daí, desculpa que eu falo muito, mas ainda para responder a tua pergunta, e também a questão do empreendedorismo dentro da sala de aula. Para mim, um ponto, e daí eu faço também uma referência ao Conselho de Educação, quem está lá talvez não tenha enxergado botado um holofote. Mas né? talvez não tenha visto ainda o tamanho desse movimento, professor. Pode ser também que seja isso. Também, e a gente está nessa transição. Exato, e aí esse movimento, penso que seja importante, não só para o Conselho, não só para as instituições públicas, como as empresas privadas, como a minha e as demais, como as que estão nos ouvindo hoje, e quando a senhora faz esse convite, por exemplo, e eu falei agora há pouco, que nós já estamos nesse movimento há um tempo e a gente sente muita dificuldade, muita. E já tinha visitado algumas coisas, mas não sabia que o movimento, por isso que eu falo a referência ao Conselho ou às outras instituições estaduais, municipais, federais, enfim, porque nós próprios, as empresas privadas, às vezes não sabem esse tamanho, não enxerga o tamanho desse movimento. Eu acho que isso é bacana. E quando a gente traz esse tema e quando a gente traz isso para a mesa e para mostrar para todo mundo, eu acho que isso dá amplitude, não é? E abre, e quando a senhora faz esse convite, e aí eu reforço, procura, vai ter um evento já. Na verdade, tem vários eventos, não é? A agenda está lotada. Então, já começar a olhar aqui, ó, segue lá no Insta e começa a olhar que vão ter vários eventos ao longo do ano. Então, isso é bem bacana e é bem importante. Mas é assim, viu, professora? É o bater a porta, como a senhora diz. E no conselho já chega para nós, como, por exemplo, projetos, pareceres, para a gente
da Educação de Jovens e Adultos, em parceria com a Fundação Itaú. Então, isso tem uma repercussão muito grande, né? Mas só chega para aprovação para a gente, né? O trabalho é feito na Secretaria de Educação, se é no IFAP, mas é claro, a gente pode chegar lá, sentar e dizer, olha, nós queremos fazer assim, nós estamos para ouvir. O Conselho Estadual, na verdade, as competências dele, especificamente, é para a escola particular, Secretaria de Educação para as escolas públicas, né? E o IFAP, claro, tem a autonomia dele. Mas, assim, nada impede um bom diálogo, nada impede a gente estimular e ir em frente, porque, de fato, a gente não gosta de usar esse nome mercado, então a gente usa o mundo do trabalho. Mas a gente está falando aqui de economia, a gente está falando exatamente de empreendedorismo, né? De como eu vou empreender a minha vida, como eu vou fazer, como eu sonho, como é que eu penso, com que profissão eu penso ter e como é que a gente faz esse aproveitamento aí sim desse saber fazer, que a gente chama de mão de obra, né? Desse saber fazer, como é que eu já saio da escola e isso para a classe média, para aqueles que têm necessidade de já ir para o mundo do trabalho é muito bom. E pode ir para a continuidade de estudos. Eu já estou aqui, mas eu quero ir mais adiante. E eu vou. Ninguém me impede disso. Se eu tiver essa vontade, se essa vontade tiver sido trabalhada em mim, diferente daquele ensino que já vem excluindo, porque ele exclui o sujeito que tem que fazer acontecer, né? Quem tem que fazer acontecer é aquele que está lá, construindo seu próprio conhecimento. É claro que nós, professores, estamos mediando isso, mas a construção é dele. Ou ele constrói e compreende o que está fazendo, ou ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, essas são as diferenças que nós temos hoje aí. A senhora sabe, como professora, nessa reformulação, quem fica mais excluído, na maioria das vezes, é o próprio professor. E o professor precisa estar incluído porque ele precisa estar habilitado do ponto de vista desse seu saber fazer, de compreender para poder fazer com que o outro também faça, que é o nosso aluno. Então, assim, o trabalho do IFAP, na verdade, é um trabalho extremamente competente, significativo. As escolas particulares, a gente busca, até porque a gente tem que trabalhar mesmo resultados, a gente tem que trabalhar essa questão das competências e a competitividade da escola. A escola particular ela tem que mostrar esses resultados também do ponto de vista daquele que leva o seu filho para a escola e espera que o menino esteja bem preparado para esse exercício das competências. E aí você tem que apresentar essa resposta, porque se o menino não estiver preparado, o pai vai dizer: o que foi que houve? Por que meu filho não saiu preparado para, a partir das competências dele, ele ter esse espaço nesse mundo, né? No mundo da ciência, da tecnologia, da arte, do empreendedorismo e, naturalmente, dessa empregabilidade dele, essa empregabilidade enquanto segurança, né? Então, é assim, eu entendo, e aí não tem outro caminho. O caminho é a educação mesmo. Educação. É a educação, né? É a base de tudo. Mas é o que a gente falou lá no começo. Acaba que... E é desafio, né? Sempre. Porque é um desafio aqui no ponto de vista, se for do ponto tecnológico, do ponto de construir tudo isso, é desafio para as entidades públicas, porque, enfim, para gerir tudo isso ou para ter a capilaridade necessária para chegar lá, e aí perpassa para não ter o professor preparado, suficientemente preparado para poder aplicar, do ponto de vista da escola, que tem que deixar e entregar esse aluno para a família e para o mundo do trabalho já melhor para chegar nesse nível. De fato, é desafio para todos os lados. Mas, pessoal, a gente já vem caminhando aqui para o final e eu gostaria de dizer assim, primeiro foi um papo super agradável, e gostaria de deixar a palavra com a professora Érica para fazer o encerramento, enfim, deixar uma palavra aí de um convite, o que quiser, enfim, fique à vontade e dizer um pouquinho aí encerrando já, né? Agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, fazer o convite para todo mundo acompanhar as redes sociais Tucuju Valley e a Mapatec, Associação Mapaense de Tecnologia. Nós estamos de portas abertas
deixar aqui uma homenagem também para todos os profissionais da educação, de todas as esferas, porque todos nós somos feitos de educação e a gente trabalha com amor, né? E nossos alunos sempre merecem o nosso melhor. Legal. Obrigada. Bacana. Professora, sua palavra. Bom, gente, eu sou apaixonada por educação porque eu tenho 6 educadores lá em casa, são 6 filhos. E aí todo mundo já cresceu, tá? O mais velho tem 55 anos, o mais novo tem 39. E através da educação foi que a gente também se educou, a gente se profissionalizou, a gente criou, teve uma atitude empreendedora, né, nesse estado. Estamos aqui há 37 anos. Se nós estamos aqui há 37 anos, é porque a sociedade acolheu o nosso trabalho, senão não estaríamos, né? E esses meninos que me educaram, os meus colegas que me educaram, as minhas formações que me educaram, todos ajudaram, né? Todos colaboraram para que a gente chegasse onde nós chegamos. E os meninos são todos saudáveis, todos, tem gente empreendedor e tem gente concursada, todo mundo vivendo a sua própria vida. E é isso que a gente quer levar para as famílias, para a vida, para a sociedade, para que a gente possa ter um melhor desempenho e que a gente não veja nas reportagens o que eu ouvi outro dia, né? No assalto, 5 adolescentes estavam nessa reportagem, um morreu porque disse que reagiu, e os outros 4 que estavam lá, o valor maior que eles tinham na mão era de R$20, e a mãozinha cheia de moeda, e trabalhando no tráfico. Então nós não queremos os nossos meninos, nós não queremos as pessoas nesse ramo, nesse empreendedorismo. A gente quer empreender o que é bom, na alma, no coração, na vida e no trabalho. E para fazer educação você precisa amar. Não, você não faz, né? Acredito que a gente faz educação como o médico faz o trabalho dele em favor da vida. E é isso que nós estamos aqui para fazer, trabalhar a educação em favor da vida. Muito obrigada pelo convite, professora, prazer em conhecê-la. Igualmente. Depois nós vamos conversar mais. Que legal. Obrigada também aqui ao grupo, tá? Nesse momento aqui. E eu que gostaria de agradecer as duas por ter aceitado ao nosso convite, ter investido um pouco mais do seu tempo aqui conosco, ter tido paciência. Sei que não é muito corriqueiro, mas muito legal tê-las aqui com a gente. E dizer para vocês que espero que gostem da nossa audiência, que vocês gostem do papo, que para mim foi super agradável. Esse foi o nosso esquadrão de hoje, que trouxemos aqui com o maior prazer do mundo para falar sobre um tema que a gente acredita que é muito atual, sobre educação, sobre tecnologia. Esperamos ter levado para vocês um pouquinho mais de conhecimento dessas duas mulheres que fazem com tanto amor aquilo que fazem. E gostaria de dizer para vocês, e falei um pouquinho aqui ao longo do nosso papo, que educação e que cultura e que conhecimento, ele nunca é demais e nunca vai ser. E que a gente precisa o tempo inteiro estar atrás disso. Vocês que estão aí e que hoje estão investindo um pouquinho do seu tempo para nos assistir, isso é se atualizar, isso é melhorar o seu conhecimento, isso é o que a gente faz no nosso dia a dia, com muito prazer e com muito amor também. Muito obrigado para vocês. Esse foi mais um Esquadrão Melhorando a Rota.